uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês novamente hoje na TV Economista, um programa da Ordem dos Economistas do Brasil. E ao meu lado está nada mais, nada menos que nosso querido professor emérito da USP, ministro de governos anteriores, nosso querido professor Antônio Delfim Neto. Professor Delfim, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui na TV Economista. Meu caro professor, a alegria realmente é minha de poder participar desse programa muito interessante sempre, no qual frequentemente assisto. Isso nos dá muita honra. Já conversamos anteriormente, isso nos deixou e nos deixa muito honrados, professor. Delfim, números recentes, e muito recentes, publicados pelo IBGE, mostraram algo que o mercado e os agentes econômicos, economistas em geral, não estavam esperando. Houve um crescimento do PIB acima do que estava sendo esperado. As fontes do crescimento estão muito no consumo. Estão dizendo, olha, foi a liberação do FGTS. Mas só foi a liberação do FGTS ou já há um movimento de crescimento, professor? Manolo, na verdade é uma coisa complicada isso. Há várias proposições, é muito cedo para você dizer qual é que é a melhor, mas eu acho que realmente há um crescimento lento, mas que está se espalhando. E o resultado deste trimestre, que saiu ontem, do PIB, que cresceu 0,6, quando o grosso das pessoas estimavam em 0,4. É verdade. Eu acho muito interessante ouvir alguns comentaristas dizendo, bom, foi um pequeno erro, não é 0,4 ou 0,6, na verdade é um erro de 50%. É verdade. Quer dizer, isso mostra o seguinte, que a maior parte dessas opiniões divulgadas são muito descuidadas. Elas repetem-se umas às outras e não analisam os fatos. Os fatos são que todos os indicadores de alta frequência estão subindo. Eu acredito, aliás, não é preciso acreditar, já no ano passado, o IBGE mostrou que cresceu um pouco mais, 1,3. É verdade, houve revisão das contas. Isso já começou no governo Temer. Vem vindo lentamente, continuou. Este ano, se não tivesse havido a loucura do Janot, que hoje todo mundo sabe que era um bêbado, prevaricador, porque bebia na repartição pública, que impediu que fosse feito a reforma da Previdência no governo Temer. Agora, felizmente, ela aconteceu, as coisas continuam, as reformas propostas estão todas na direção certa, pode-se discutir se não há realmente uma velocidade muito grande que pode enturvar, digamos, a ação do Congresso, mas as coisas estão caminhando na direção certa. Eu gostaria de dizer, este resultado agora, do terceiro trimestre, comparado com o terceiro trimestre do ano passado, já está dando aí 1,2, 1,3. Eu suspeito que quando se comparar o quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2018, nós vamos estar rodando a 1,7. 1,7. De forma que é perfeitamente razoável esperar para o ano que vem um crescimento de 2, 2,5, que também não é uma coisa gigantesca, mas é realmente a demonstração prática de que o sistema está funcionando. E mais do que isso, Manolo, eu acho que começa a se fixar a ideia de que não há alternativa para isso. A ideia de que você teria, se o governo fizesse um déficit, e se emitisse, inclusive, eu poderia pôr isso. Não tem, na verdade, isso não ia legar a lugar nenhum. O multiplicador de investimentos não é capaz de garantir um resultado como esse, de forma que o caminho que nós estamos fazendo, que é mais lento, difícil,
eu acho que é o único que nós temos disponível para conseguir superar esse problema que nos atrapalhou. Já nos atrapalha há 5 anos. Muito tempo. Está uma saída muito lenta da recessão. Nós vivemos a maior recessão da história. E essa recessão foi produzida, de forma que a gente não deve ter dúvida, não foi acidente, foi um projeto que foi posto em prática. Todos lembram o que a Dilma disse em 2015, quando o Lula tentou estimular um programa de equilíbrio orçamentário. Ela disse que aquilo era uma coisa rudimentar, que consumo é vida, gasto é vida. Ela executou isso e terminou de que jeito? Com a recessão de 9% de PIB per capita e 12 milhões de desempregados e 40 milhões de pessoas, pelo menos, da família desses desempregados comendo menos. Sim. Exatamente o que ela previu no programa e realmente fez. Lamentavelmente, nós, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, foi o maior prejudicado por essa política econômica. O Lula tinha feito um governo razoável, do ponto de vista econômico, soube aproveitar as vantagens do ganho de relação de troca. Depois tudo isso foi jogado fora a partir de 2012, quando você introduziu uma política brisolista, não tinha nada a ver com petismo, uma política brisolista, e como tudo que venha do Brizola, arbitrário e errado. Delfim, há um conjunto de medidas extremamente microeconômicas ali, tomadas pelo Banco Central, que está destravando e de maneira significativa o crédito. Algumas medidas me pareceram, digamos assim, até ousadas, até para uma economia de mercado, que foi esse tabelamento da taxa de juros sobre o cheque especial. O mercado reagiu 8%, mas por que 8%? E por que o tabelamento? Mas, fora isso, o novo Banco Central está de parabéns, você não acha? Antes de mais nada, vamos partir de um princípio. Não existe mercado sem Estado. E não existe mercado que funcione sem um Estado forte que o regule. Porque ele exige a propriedade privada. E quem é o único agente capaz de garantir a propriedade privada é um Estado forte e bem organizado. Então, essa ideia de que essa intervenção foi uma mudança na política do liberal, essa tolice enorme. O Banco Central, desde o Ilan, já no governo Temer, iniciou o tal de BC+, uma política cuidadosa, bem pensada, bem ajustada, para ir aumentando a competição no setor. Teve muito sucesso, porque a queda da taxa de juros foi um acidente, em primeiro lugar, porque basta ver o seguinte, foi quando veio uma grande safra agrícola, que sucedeu uma safra muito pobre. A safra muito pobre foi guardada pelos agentes do comércio para poder ir explorando as coisas, a escassez. Quando, em julho, ficou visível que a safra seguinte ia ser gigantesca, eles soltaram todos os estoques e então, como por milagre, a inflação caiu de uma velocidade louca e as pessoas atribuíam isso a uma porção de porcarias, de ideias fantásticas, da eficiência dos negócios. Nada. Era simplesmente a resposta mecânica para uma especulação anterior, em que o especulador percebeu que ia se dar mal, por causa do aumento da safra. Na manutenção dos estoques. Mas isto foi uma ajuda. Você baixou a taxa de juros de uma maneira fantástica, a Selic, e que hoje está produzindo resultados extraordinários. Primeiro,
a redução do custo da dívida pública, que hoje está reduzida de maneira muito importante, mais de 100 bilhões de reais. Então, o que acontece? Essa política foi continuada e aperfeiçoada pelo novo presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que, aliás, eu não conheço, mas que, pelo comportamento dele, tem um bom DNA. Sim. Porque, de fato, ele é neto de um dos mais brilhantes economistas que o Brasil já teve, que foi o Roberto Campos. Então, este programa é um programa que está com as fintechs, com todos esses novos mecanismos digitais, está em bancos, todos digitais, está expandindo uma competição grande que já é sentida pelos grandes bancos. Sim. Eu vejo, por exemplo, que os banqueiros de verdade já entenderam isso. Quer dizer, o Itaú já tinha entrado na XP, o Lazari no Bradesco tem feito palestras e dado entrevistas que mostram claramente que eles estão realmente no estado da arte. Eles estão procurando e vão continuar mantendo uma competição. Esse processo que nós estamos verificando, ele vai se produzir naturalmente, vai haver um aumento de competição, os bancos vão ter um papel mais importante, porque eles são, na verdade, quem liga o presente ao futuro. Então, eu acho que eles vão cumprir o papel de financiador do sistema real com maior eficiência. E vão deixar de alterar, vão alterar, no fundo, um comportamento em que o sistema financeiro se apropria do setor real da economia. E aí as coisas vão muito mal. Eu sempre digo, quando hoje uma empresa apela para um fundo para melhorar o seu capital, frequentemente ela está cometendo um ato de suicídio. Porque o fundo entra com a expectativa de distribuição de dividendos cada 90 dias, o que inibe o investimento e, quando ele não pode pagar, ele empresta a uma taxa de juros maior que a taxa de retorno e a empresa entrou num caminho muito ruim. Delfim, vamos pedir para o nosso telespectador um segundinho. Já já retornamos. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na TV Economista, um programa da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a honra de estar com meu querido professor Antônio Delfim Neto, professor emérito da USP, que nos está dando uma aula de economia magistral, como sempre. Querido professor Delfim, a taxa Selic, conforme o senhor colocou, está caindo. É verdade que a taxa de inflação está colaborando muito para essa queda, pelo sistema de metas de inflação. E, ao mesmo tempo, estamos observando um movimento muito crescente na taxa de câmbio. Assim, uma forte desvalorização da taxa de câmbio. E também, nesses últimos dias, o presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Trump, disse, olha, eu vou retalhar o aço brasileiro, porque vocês lá no Brasil estão deliberadamente desvalorizando a taxa de câmbio. O que há de verdade nessas coisas aí, Delfim? Pela primeira vez, depois de muitos anos, a maior tragédia do Brasil foi depois de 85, quando pela primeira vez
você usou outra vez o câmbio para controlar a inflação. Essa tragédia continuou pelo Brasil, essa tragédia seguiu no plano do governo Sarney, no plano real, que foi um plano brilhante e nunca terminou, porque, na verdade, o governo nunca fez o ajuste fiscal necessário. Todo o peso do ajuste foi jogado em cima do Banco Central para salvar o plano real. O Banco Central fez uma política devastadora, que foi, durante 4 anos, manter o câmbio mais valorizado do universo, não é do Brasil. É verdade. O câmbio mais valorizado do universo. E com que instrumento? Com a taxa de juro real mais elevada do universo. Também. Que foi a origem da destruição do sistema industrial brasileiro, que nos anos 80 era o sistema industrial mais desenvolvido do mundo subdesenvolvido. Este negócio que está acontecendo agora é simplesmente uma ampliação da competição. Você vai ter um rearranjo, os bancos, os grandes, os pequenos, as fintechs, todas elas fazem parte de um processo competitivo, de um mercado que vai se reorganizar. Sim, sim. Eu acho que os grandes vão continuar durante muito tempo grandes, os pequenos vão se, no final, existem ganhos de dimensão que provavelmente vão levar a fusões desses pequenos e teremos de novo uma recomposição do sistema de 6 ou 7 grandes bancos. É o que está sendo previsto. Esse negócio é o processo natural em que os oligopólios crescem dessa forma. Então, eu não tenho a menor dúvida, não vai acontecer nada, a não ser para aqueles que não entenderem que essa competição veio para ficar, que vão embora, esses vão quebrar. O Trump falou do câmbio. No caso do Trump, O que podemos falar aí? espantado. O Trump, na verdade, é um psicopata com método. O que ele fez? Ele disse uma tolice gigantesca. Primeiro, ligando ao que eu tinha dito, é pela primeira vez, depois de 45 e tantos anos, que o câmbio é livre no Brasil e as condições para a existência de um câmbio flutuante existem. Sim. A taxa de juro real interna é muito parecida com a taxa de juro real externa, mais o risco Brasil. De forma que É um dos mais baixos dos últimos. é lógico, mas não tem nenhuma. Nós não estamos fazendo política de desvalorização cambial, coisa nenhuma. É que o Trump ele é assessorado por um imbecil, um economista chamado Navarro, que, na verdade, é uma tragédia. E ele mesmo é uma tragédia ambulante, é uma coisa horrorosa. O que ele disse é uma tolice. Tanto ele não sabe o que fazer, ele está destruindo os Estados Unidos. O Trump, na verdade, completou a obra do Obama, colocou os Estados Unidos em a decadência acelerada. Os Estados Unidos é hoje uma potência decadente e que tem que enfrentar uma potência emergente que ele criou. A China é uma emanação da geopolítica americana. Ele fez com a China o que ele fez com a Alemanha, o que ele fez com o Japão, o que ele fez com a Coreia, imaginando que, à medida que a riqueza fosse crescendo, o país se tornaria uma democracia. E deu tudo errado. E é visível que os maiores prejudicados nessas tolices que o Trump tem feito são os Estados Unidos. Os americanos. Os americanos. Ele está fazendo uma guerra. Pior é que ele tinha razão no início. A China foi criada pelos Estados Unidos, que obrigou a OMC a fechar os olhos para todas as patifarias que eles faziam em matéria de subsídio,
de enrosco, dumping, tudo. Comercial durante Então, décadas. na verdade é o seguinte, ele devia ter feito uma reunião da OMC e dito, olha, nós demos uma colher de chá para eles aproveitaram, hoje eles são um país importante, com um mercado interno muito grande, é hora dele... E na área tecnológica, muito mais avançados que os Estados Unidos. Mais avançado eu acho que sim. Muito mais eu não sei, mas mais avançado eu acho que sim. Então, o que eu acho é o seguinte, ele devia ter dito, bom, agora ela tem que respeitar as regras do comércio internacional, que ela nunca respeitou porque os Estados Unidos a protegia. Os Estados Unidos foi, quando a China brigou com a Rússia, o Stalin, o Mao expulsou os economistas russos, porque estavam transformando a China numa porcaria igual à União Soviética. O Nixon foi lá e disse, abra uma zona de livre comércio, eu mando as minhas máquinas, educo o teu chinês para usá-las e abro o meu mercado. Ela é produto da geopolítica americana que deu errado. Hoje, eu não tenho a menor dúvida, ela é a potência emergente e está dando um banho nos Estados Unidos. É fácil verificar que as respostas chinesas são cirúrgicas. Elas ferem exatamente os núcleos eleitorais do Trump. E o Trump está em estado de desespero. Está metido num enrosco danado, numa ameaça de impeachment, que provavelmente não se complicará, porque eles têm o controle do Senado, mas que, na minha opinião, sugere, pelo menos, que a sua reeleição vai ser um pouco mais difícil do que parece. Delfim, vamos pedir um segundinho para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Já já retornamos. Uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na TV Economista. E ao meu lado, meu querido professor Antônio Delfim Neto, professor emérito da USP, que tenho a honra de conversar com ele hoje sobre economia mundial e economia brasileira em particular. Professor Delfim, todo mundo sabe do seu otimismo sobre a economia brasileira, de frases muito famosas, como tipo, o PT tentou destruir o Brasil, mas não conseguiu, o Brasil é mais forte. O Brasil é muito forte, não é verdade? Quais são suas... olhando, estamos no mês de dezembro e estamos desejando já um bom Natal para os nossos telespectadores. E para a sociedade brasileira, o que podemos dizer no ano que vem? Eu acho que ela vai ter um bom ano. Na verdade, eu acredito, esse programa que começou no governo Temer está começando a mostrar os seus resultados. Nós voltamos a crescer lentamente, mas eu acho que ele vai continuar, como nós já falamos. O mais importante, na minha opinião, é que os economistas são uma tribo cheia de divergências. Mas no caso concreto, há uma coisa com a qual todos concordam. Nós temos uma deficiência de demanda efetiva. As divergências na tribo é como corrigir esse fenômeno. Aquele keynesiano hidráulico, de simplesmente mobilizar a dívida pública, mobilizar, inclusive a emissão de moeda, não vai funcionar. A situação é completamente diferente. O multiplicador da despesa pública com relação ao PIB não permite uma coisa como essa, a esperança numa coisa como essa, de forma que o projeto que nós estamos pondo em prática está correto. A única forma de você eliminar a deficiência de demanda pode parecer paradoxal,
mas é pelo aumento da oferta. A própria oferta. Então, você precisa de investimentos em infraestrutura, investimentos em parcerias público-privadas e provavelmente algumas privatizações para reduzir a dívida pública. Mas não tem recurso público. Portanto, a única forma de você terminar com a deficiência de demanda é apresentar bons projetos. Nós temos dezenas, com alta taxa de retorno, que vão durar 20, 25 anos, para serem financiados pelo setor privado, nacional ou estrangeiro. Por que eu acho que isso é possível? Porque você vive num mundo hoje muito incerto, a taxa de juros lá fora é negativa, e estes projetos têm taxas de retorno de 7%, 8% ao ano real, durante 25 anos. Ou seja, nós precisamos, portanto, mobilizar a poupança privada, nacional e estrangeira, para financiar esses projetos, e é o investimento que vai produzir o aumento de renda, que vai produzir o aumento de demanda, que vai acabar com o excesso, com a falta de demanda. Então, o único caminho é, na verdade, voltar a entender isto. A única saída é aumentar a oferta para que as consequências de renda do aumento da oferta eliminem o excesso de demanda. Eu acho que nós estamos nessa linha. Tenho uma grande esperança de que esse desenvolvimento vai se acelerar. Eu acho que está tudo, como eu disse, os indicadores de curto prazo mostram isso. A ação do Banco Central está, na verdade, suprindo o aperto fiscal. De forma que eu diria o seguinte: a política econômica está na direção certa. E eu acho que nós estamos diante da possibilidade de retomar o crescimento lentamente, mas seguramente, e ao mesmo tempo ir resolvendo o problema fiscal que nós temos. Não há nenhuma outra fórmula para reduzir o desemprego, a não ser, de fato, o aumento do nível de investimento. Professor Delfim, muito obrigado pela entrevista. A honra foi minha. Até o próximo programa. Uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.